Fala pessoal, beleza? Bom, para quem está chegando aí agora, eu sou o Thiago, esse aqui é o meu canal Crítica Marxista, e hoje vai ser nosso episódio 3 dessa série aqui sobre respondendo questões e comentários, né? E hoje vai ser um pouquinho diferente porque nos dois episódios anteriores, né, eu consegui fazer com 5 questões, né? Então tinha 5 comentários ali, e aí eu consegui responder tudo no mesmo vídeo. Hoje tem oito questões, acho, são 8 questões longas. E aí o que eu vou decidir fazer é o seguinte: eu vou separar 4 questões que estão mais relacionadas lá com o nosso mini curso e eu vou responder no vídeo de hoje. E 4 questões estão mais ligadas àqueles vídeos que deram polêmica lá com relação ao Estado, revolução, socialismo, capitalismo de Estado. E aí eu vou gravar esse vídeo amanhã, mas aí vai ao ar na outra segunda-feira, uma semana depois. E aí, se depois virar um padrão, esse número maior de questões, eu começo a me adaptar para dar respostas mais curtas, né? E também é ter uma orientada para vocês também, de vir uma questão mais direta e tal, para a gente adaptar o formato. Mas por enquanto, como foi a primeira vez que deu um número maior de questões, eu resolvi fazer nesse formato. Divido, e aí fica um vídeo nessa segunda, um vídeo na outra segunda. Então eu vou seguir aqui, que infelizmente eu não consigo organizar aqui os comentários na ordem que eu vou seguir aqui, né? Porque como eu falei, vou responder 4 comentários hoje e 4 na amanhã, que vai ao ar na próxima segunda, né? Então vou me orientando aqui pelo meu roteiro e aí, mas acho que vai ficar tudo ok. Vou começar então com a questão do Patuelho. Ele coloca o seguinte: o que você acha da crítica do Bombawerk? Meu alemão não fica muito bom no período da manhã, mas Bombawerk ao capital. A crítica do austríaco que faz temas com mercadoria, bem econômico, método dialético, valor com raridade e utilidade, problema da transformação, suposta contradição entre V1 e V3, V3 do capital, etc. Volume 1 e volume 3 do capital. Faz ou não minimamente sentido com a tradição e os estudos tá difícil, hein? Faz ou não minimamente sentido e como a tradição e os estudiosos marxistas a respondem? Não faz sentido nenhum. A resposta curta e grossa é essa, não faz sentido nenhum. Mas eu acho que o fato dessa crítica, né, ser até hoje um tema lembrado, né, vira e mexe, os liberais apontam, não, o Bombawerk refutou aí a discussão do capital, ou os próprios marxistas terem dificuldade de responder isso, né, é algo que explica, né, por que isso é relevante até hoje, né, mas eu acho que aponta também um problema que pra gente é muito mais sério, muito mais sério, inclusive, que a crítica do Bombawerk, né? Que é o fato de que isso só ganhou essa dimensão, né? Porque os marxistas não estavam em condição de responder à crítica à altura. Ou seja, a própria discussão do capital, ela é estranha aos próprios marxistas. Os marxistas não compreenderam muito melhor que o pessoal lá da escola austríaca, que os liberais, aquela discussão do capital, né? Principalmente esse movimento, né? Aquele salto do volume 1 do livro 1 para o livro 3, né? Aliás, salto é até uma expressão ruim, né? Porque não há um salto nenhum, né? O Marx só vai se aproximando mais da forma mais complexa que o problema aparece, né? Quando há o encadeamento de todas as categorias, né? Então, mas o problema aqui que eu acho que valia a pena a gente comentar um pouquinho, né, é que eu gosto muito numa expressão do Chazin, quando ele fala, né, que algo do seguinte sentido, né, eu não procurei a citação, mas era algo meio assim. Marx é um dos autores, né, mais citados, mas menos conhecidos, né. Isso equivale, então, para o Bombawerk, que não entendeu nada e fez essa crítica famosa, que os marxistas, que também não conseguiam responder a crítica à altura, né? Eu, por exemplo, e aí por que esse tema que eu acho até que me preocupa, né? Eu não faço muito isso aqui no canal, por mais que peçam, me aconselham muito, né? Fala, pô, é até uma forma de você ganhar espaço aqui, é você apontando o dedo na cara do pessoal que fez um desserviço aí pro marxismo no YouTube. É uma forma, assim, até de marcar, né? De chamar atenção pro canal.
Cara, é que eu confesso que eu tô tão sem paciência pra ficar com essa discussão, porque quando você vira, né, e fala, ó, o pessoal não entendeu Marx, o pessoal tá falando asneira, né, o pessoal se defende com aqueles argumentos, né, seu acadêmico, você quer criar um Marx só seu, mas onde que... Então, por isso eu não tenho muita paciência não, mas onde que eu... Mas veja onde que a gente chega, né, como que isso se torna problemático, né. Tem aquela discussão... É, por exemplo, deixa eu utilizar outros termos, né? Para a gente entender o que é o capitalismo, a gente não necessariamente precisa do Marx. Mas é muito mais difícil entender o que é o capitalismo sem o Marx. Por quê? Porque você vai ter que fazer basicamente todo aquele trabalho que o Marx fez no Capital, e quem conhece um pouquinho da biografia do Marx sabe que não é um trabalho que se faz da noite para o dia. E olha que, enfim, aí a gente poderia pensar, não, o Marx demorou muito, demorou pouco. Eu acho até que demorou pouco pro o tamanho dos achados, né? Então veja, se a gente abre mão do Marx, a gente teria que fazer aquele percurso só a gente, né? O que seria muito difícil. Mas então veja o problema, né? Nossa, eu tô me alongando muito nessa questão. Quando o pessoal chega e fala, negócio corrente hoje. O Estado inventou o dinheiro. O Estado criou a moeda. Isso aqui, e tenta jogar isso pro Marx, isso é um absurdo. Mas veja que beleza, é um absurdo falar isso. Marx tá, mas isso não altera a realidade, né? Mas veja o absurdo, quando as pessoas levam isso, falam, não, o Estado criou dinheiro e leva isso para a realidade. Então fala, não é o Estado criou o dinheiro dentro do pensamento marxiano, o Estado criou o dinheiro ponto, na realidade. Veja que isso é muito mais problemático. Então, agora para fechar, então, o que eu acho ruim quando a gente não conhece Marx? É o fato de que, ao a gente não conhecer o Marx, a gente acaba não conhecendo a própria realidade. Porque as pessoas não fazem todo aquele percurso que o Marx fez de conhecer a realidade e também abrem mão daquilo que o Marx fez. Então, nem elas fazem e nem correm atrás daquela pessoa que fez o movimento, né? Então, eu dei uma fugida aqui, uma orbitada aqui em torno da questão, mas o que me preocupa é isso, né? Eu acho que não é, o problema não é as pessoas não lerem o Marx, não entenderem o Marx pelo próprio Marx, mas a dificuldade que isso significa quando a gente, para entender a realidade, para entender o que é o capitalismo. Bom, a próxima aqui. Agora que eu faço aqui, que a próxima questão que eu responder é essa aqui do Dr. Enéas. Dr. Enéas, acho que estava em todos os episódios até agora, é muito assíduo aqui no canal. Se há enormes quantidades de capital monetário aumentando a cada ciclo, como esse capital é trocado por equivalentes de horas de trabalho cada vez maiores? É impossível aumentar infinitamente a jornada de trabalho. Se o capitalismo durasse mais uns 1000 anos, não, 10 mil anos, um monte de zero, o tempo de trabalho para pagar o salário seria de 1 minuto? Está certa essa lógica? Então, eu não sei se eu entendi todo o comentário, mas essa lógica de o tempo de trabalho necessário para pagar seria o salário em 1 minuto, tendencialmente é exatamente isso. Aí veja que aqui, de novo, eu vou pegar isso aqui e amarrar com uma outra questão que pra gente é interessante, né? Esse aqui é o grande problema hoje. Eu acho que essa questão aqui deve ter saído lá daquele vídeo falando sobre o grundricismo, que é da taxa de lucro, né? E veja que eu acho que isso aqui é o grande problema que a gente enfrenta hoje, né? É essa tendência, né, do capitalismo a eliminar, reduzir ao máximo, né, o tempo de trabalho necessário, mas ao mesmo tempo em que o capitalismo precisa do tempo, precisa, né, pressupõe a venda da força de trabalho, então precisa de trabalho necessário, né, justamente para dar sentido a essa lógica, para alimentar. Você vende sua força de trabalho, você produz mais valor, você tem o seu salário e com isso você consegue comprar as mercadorias, né? Então, quando a gente vê todo esse problema aqui, a gente está vendo o grande problema, né, o grande entrave da reprodução do capitalismo hoje, né? Aí veja o problema, né? O que eu acho que hoje é muito sério, né? E eu não cheguei a comentar lá, né? Que a solução, eu estou convencido de que a única solução positiva para isso é revolucionando o modo de produção capitalista em direção ao comunismo, né?
com toda aquela discussão que a gente fez lá nos vídeos de capitalismo de Estado, dificuldade de avançar, quando se faz isso em escala local e tal, enfim. O próximo vídeo, da próxima segunda, vai ser respondendo nos comentários sobre isso. Mas olha o problema. Então a gente, essa crítica revolucionária está muito longe de se fazer presente, né, nas práticas, em mudanças concretas, ou até elaborando programas e tal. Mas veja que do outro lado, né, essa crítica pró-capital, ou essa crítica de manutenção dessa ordem social, ou de uma ordem social muito mais próxima a essa, também não encontra respostas, né, dignas desse problema. Por incrível que pareça, eu acho que hoje o que mais se aproxima, né, de responder essa questão em propostas concretas é a história da renda básica universal, que com a renda básica universal você consegue garantir uma renda para as pessoas, mesmo diminuindo a necessidade, né, de vender a força de trabalho. Mas veja que um programinha de renda básica, tipo Bolsa Família, ou até que aumente um pouco isso aqui no Brasil, tal, fica muito aquém do problema de fato, né? Isso aqui é a gambiarra da gambiarra da gambiarra. Aí tem uma proposta um pouco mais, que ganha um pouco mais de volume. Não, a gente vai fazer um programa de renda básica, um grande programa de renda básica, que vai ser financiado com impostos sobre robôs. Mas veja que ainda assim, aquela história, né, de como que hoje, para a gente enfrentar esses problemas, as respostas têm que ser globalizantes, né? Se, sei lá, a gente resolve fazer isso aqui no Brasil. Então, no Brasil não, porque não tem nem robô de jeito no Brasil, mas vamos lá. Na Alemanha, programa de renda básica, né, para o pessoal na Alemanha, para os cidadãos, e o imposto sobre robôs. Veja que o que vai acontecer? Fuga de capital. E olha como que o problema é ruim, né? Marxista odeia esse termo fuga de capital, né? Justamente quando eles estão abraçando aquelas soluções keynesianas. E isso acontece, gente. A China, todo aquele movimento que aconteceu de esvaziamento até do Vale do Silício em direção à China. Tem também uma história do Japão, das empresas japonesas indo para a China, enfim. O problema para outro vídeo, mas ver a importância da gente entender de fato, né, como que é o capitalismo. Faz um programa desses em escala local, fuga de capital. As empresas vão para lugares onde o robô não é taxado, não tem que sustentar programa de renda básica universal. Então, esse tipo de resposta, ainda assim, só se transformaria de fato numa alternativa com todos os seus limites se pensar em escala global. Ou seja, a gente está muito longe de resolver isso com a solução revolucionária e mesmo de dar alguma estabilidade para esse problema dentro de uma solução conservadora, dentro da ordem capitalista, ou criando uma ordem social, meio que uma gambiarra da ordem capitalista, enfim. É uma outra forma de ficar pendurado ali, também que eu comecei aquela discussão. Bom, mas eu acho que o que eu tinha para falar aqui nessa questão era isso. Na verdade, tinha mais um comentário, mas eu me perdi. Então, como esse vídeo já estou me perdendo muito, vamos parar de me perder. Agora a questão do William Thomson Kelvin, outra pessoa que está sempre aí, pessoa assídua aqui no canal. Questão sobre produtividade. O que produz a diferença... Deixa eu até achar a questão... aqui. O que produz a diferença de produtividade entre os diferentes setores da indústria? Por produtividade, aqui estou me referindo à razão entre o valor adicionado e a quantidade de trabalhadores empregados no processo. A única indicação que encontrei do Marx sobre algo do tipo foi... Aí ele colocou aqui uma passagem... O trabalho que é considerado mais complexo, elevado que o trabalho social médio. Gente, eu vou deixar essa... Vou resumir aqui que... senão o vídeo vai ficar muito longo. Entretanto, para análise essa diferenciação é indiferente. Ele sempre trabalha no grau de abstração em que toda a jornada de trabalho produz a mesma quantidade de valor. Será que a qualificação da força de trabalho realmente é capaz de explicar a disparidade tão grande de produtividade entre diferentes setores da indústria? Vamos lá, que aqui foi bastante coisa, né? Até por isso que eu dei uma comida aqui na sua questão, porque o principal indicador de produtividade, né, dentro do capitalismo é a quantidade, né, de bens, né, de mercadorias que são produzidas em relação ao capital investido. A tendência é que
esse capital, que o capital investido, imagina, você vai investir R$100 em dois casos diferentes. A tendência é que os R$100 mais bem investidos é aquele que é investido, que compra mais maquinaria em relação à força de trabalho. Então imagina, o capitalista A, ele investe 100 em 80 em maquinaria e 20 em força de trabalho. O capitalista B, 50-50. A tendência é que o capitalista A seja mais produtivo. Incorporando mais tecnologia, a tendência é que a produtividade seja maior. Então aí você tem essa relação aqui, você tem menos trabalhadores produzindo mais, mas na empiria capitalista, né, eles nem veem isso com essa diferença, né? Se a produção de A e de B fosse igual, o resultado seria o mesmo, né? Eles não ficam preocupados, eu estou sendo mais produtivo em relação à força de trabalho. Não, estou sendo mais produtivo. O problema, a questão para eles é, eu estou investindo menos e tendo mais. É isso que eles querem e a tendência é você conseguir isso investindo. Ainda que você invista menos, você investindo mais em maquinaria do que em força de trabalho. Então, voltando para aquele exemplo. Imagina que o capitalista B, ele investiu 100, 50 em capital constante, 50 em capital variável. Então, 50 em maquinaria, 50 em força de trabalho. O capitalista A, suponha que ele investiu 90, ele investiu menos, só 10 em força de trabalho, então 80 em capital constante, maquinaria, e ele provavelmente vai ter o mesmo resultado, às vezes até um resultado maior que o capitalista B. Então, isso que é o indicador de produtividade dentro da empiria, né? Agora, veja que o valor medido nessa empiria, né, pelos capitalistas, não é o valor real gerado, né? O valor no sentido que a gente trata aqui. Eles medem, o indicador para eles é a quantidade de mercadorias que hoje, aquele problema de você produzir mercadorias e não encontrar mercado consumidor, porque todo aquele problema do valor que eu falei lá da crítica do valor, de você produzir mercadorias sem valor, tal, isso aqui só apareceria no momento em que se generalizasse essa produção automatizada sem ter força de trabalho no processo produtivo. E aí não tem venda de força de trabalho, não tem salário, não tem consumo. Hoje, o que acontece é o seguinte, se eu sou uma empresa mais produtiva e consigo produzir 100% automatizado, as outras empresas não estão 100% automatizadas, então elas estão produzindo mais valor, e eu consigo ir no mercado e vender minhas mercadorias sem que ninguém saiba se ela foi 100%, se tem valor ali ou não. Então, aqui que a gente chega no problema, né? Quando a gente vai ao supermercado, a gente não sabe se aquelas mercadorias foram produzidas de formas automatizadas ou não. Então a gente não sabe se aquela mercadoria de fato ali na produção teve um valor encarnado diretamente nela, ou se é 100% automatizado, mas você está roubando o mais valor que foi gerado nas outras fábricas. Tá, por que eu estou falando isso, né? Porque outra coisa que eu queria apontar aqui, que foi até o Gustavo lá da Orientação Marxista, ele trouxe um vídeo muito bom essa semana, né, sobre isso, né? Tem também uma discussão que eu até contei essa história aqui, né, que eu fiquei com o Semir estudando a produção do PlayStation 5, né, aquele preço absurdo. A gente tá falando, será que esse caso assim de mercadorias com um preço exorbitante em relação à quantidade de valor gerado? E o que a gente foi ver ali que não, né? Que as peças são muito caras. E aí um negócio que o Gustavo chamou atenção lá, né? São os setores, né, que empregam só mão de obra muito qualificada, né? Então imagina quanto que ganharam os engenheiros, né, para projetar o PlayStation 5, para projetar a linha de montar as linhas, né? A produção é incrível, ela é muito automatizada e num tempo assim ínfimo. Aí você fala, a produção é tão rápida, muito automatizada, e os produtos ainda assim são caros. Componentes, mão de obra altamente qualificada. Então veja, aqui eu, de novo, né, eu tangenciei o problema, não sei se eu respondi direto o que você estava querendo, né? Mas é isso. O indicador de produtividade no capitalismo: capital investido, quantidade de mercadorias produzidas. A tendência é que a gente fique mais produtivo, podendo investir até menos se a gente investir mais em capital constante do que em capital variável, e aí dá essa relação, né? Quando a gente olha ali, se tem menos capital variável, dá um boom, né, de quantidade de mercadorias produzida para a relação
em relação a capital variável, né? Mas tem esse porém ainda. Às vezes, aquele capital variável, né, ele é pequeno em quantidade, são sim 5 pessoas, mas são 5 engenheiros que ganham salários astronômicos, né? Então, é até um ponto também ali que eu devia ter comentado lá naquele vídeo lá do Vert Critique, né? Às vezes você diminui a quantidade de trabalhadores necessário ali no processo produtivo, mas são trabalhadores, né, com trabalhos muito mais complexos, né, e até a forma até como o Marx explica lá, né, que você pensando esses trabalhos mais complexos como uma soma de trabalhos mais simples, né. Então isso significa que a gente está ainda distante daquela situação em que está 100% automatizado mercadoria sem valores. O que não significa que a gente não caminha para esse problema, como eu falei lá na questão aqui do Dr. Enéas, né? Isso aqui já é um problema que a gente enfrenta em alguma medida e vai a cada revolução industrial que a gente vê aí, agora eu tô falando aqui em quarta revolução industrial, né? Vai aumentando, né? É uma bomba relógio que está aí para estourar a qualquer momento. Ah, e tem um outro fator ali que a gente vê, né? Até voltando para a resposta aquela questão do Dr. Enéas, né? Quando ele estava perguntando, né? Que eu estava falando das respostas possíveis. Eu falei do programa de renda básica universal, junto com o imposto sobre robôs, né? Mas tem uma outra resposta que é até que tem acontecido também em alguma escala, que é você reduzir investimento em tecnologia. É algo que não faz sentido nenhum para a concorrência capitalista, né? Que, toda aquela disputa que a gente está falando para se tornar mais produtivo, né? Então a tendência é que você precisa investir mais em tecnologia. Mas chega no momento em que, quando os estados, né? Por exemplo, quando o Bolsonaro vem aqui no Brasil e precariza, né? Diminui os custos da força de trabalho, carteira de trabalho verde e amarela, todos esses negócios, você diminui os custos para contratar força de trabalho. Você dá oportunidade, né, para que as empresas se tornem mais lucrativas sem investir mais em capital constante. É por isso que eu falei ter sempre em termo tendencial. Você pode se tornar mais produtivo empregando. O seu capital variável vai diminuir com você empregando mais gente. Por quê? Porque os custos com salário ficam menores, né? E aí isso vira uma contra-tendência para você se tornar mais produtivo, para você desenvolver, para o desenvolvimento tecnológico seguir em ritmo acelerado. Então isso aqui é até uma hipótese, né? Eu não tenho evidências nenhuma de que isso está acontecendo, né? Mas o fato de que a gente tem visto uma hipótese, né, de que o que a gente está vendo é um retardamento no ritmo, né, de inovação tecnológica, de incorporação de tecnologia na produção, justamente por causa desses movimentos contratendenciais, com precarização, diminuição dos salários. Bom, então aqui vou terminar. Nossa, ficou grande pra caramba esse vídeo. Vou terminar com essa questão do Edson. Eu coloquei, eu que dei um Ctrl+C, Ctrl+V aqui no comentário dele, porque eu tinha indicado o link para ele errado. Aí ele colocou essa questão lá no episódio 2. Mas aí eu busquei lá. Aqui também vai contar, é uma questão meio longa. O que ele está contando aqui é o seguinte, né? Ele fala, eu trabalho no Farol, né? E aí eu quero pensar a história do mais valor, né? Como que o mais valor aparece ali. Aí ele coloca, por exemplo, eu pago R$6 em um fardo de água com 12 garrafas. Cada garrafa sai por 50 centavos. Somando os gastos que tenho com água, luz para fazer o gelo, fora as horas de trabalho no farol, que pode variar de 5 a 7 horas para vender pelo menos 4 a 5 fardos. E aí ele está falando que o preço é R$2. A primeira coisa, né, que eu queria pontuar aqui é o seguinte, né? Esse exemplo aqui, na verdade, eu até comentei com ele que ele é bem complexo, né? Ele é bem chatinho. Porque imagina se você fizer só um trabalho de comprar água no supermercado, você vai pro estacionamento do supermercado vender aquela água. Você está fazendo só um trabalho de realizar, um trabalho de comércio, né? De realizar o mais valor que está encarnado naquelas mercadorias. Mas aí aqui nesse caso ele acaba tendo uma função mista, porque por mais que ele está fazendo esse trabalho, né, de comércio, ele não está produzindo, ele não está engarrafando essa água, né? Ele comprou, ele está vendendo no semáforo. Mas veja,
ele está levando, tem um trabalho de transporte que é você levar essa água para um ponto, né, em que as pessoas podem estar precisando, por quantas vezes está fritando dentro do carro, do congestionamento, aquela água salva a sua vida. Então tem esse trabalho de transporte, né, para ele colocar água num lugar interessante para as pessoas. Isso gera valor, esse trabalho de transporte tem uma geração de valor aí. E esse trabalho de gelar a água, de produzir o gelo, tal, também tem uma geração de valor aí. Então veja que são duas atividades, né, que acabam misturando ali. Uma atividade predominante comercial, que é um trabalho de realização de valor, de mais valor, que foi gerado na produção. Que veja, o mais valor ele só é gerado na produção de mercadorias. É aquela história. Você compra a força de trabalho, ele trabalha para você 8 horas, só que em 4 horas ele produz a quantidade de mercadorias que equivale ao seu salário. Então, aquelas 4 horas que os trabalhadores continuam trabalhando, eles estão produzindo um valor adicional, mais valor. No comércio, não há mais essa geração de mais valor. É o trabalho de realizar esse mais valor que está encarnado lá nas mercadorias, mas que está ali só em potência, só vai ganhar existência. Aquela mercadoria só vai se transformar em dinheiro, né, quando você vender. Quando você vende, enfim, o consumidor pega a mercadoria, você bota a mão na grana e aí pode começar todo o processo de novo. Então aqui em comércio é esse trabalho de realização de mais valor. Mas veja que aqui você tem gradações, né? Você pode ter, nessa atividade aqui, há ainda alguma geração de mais valor no transporte, na produção do gelo, tal, né? Você está agregando ainda um valor agregando valor aqui, agora estou falando no jargão administrador mesmo. Você está adicionando mais benefícios, né? Maior utilidade para aquela água, né? Quando você está fritando lá no sol, é muito mais interessante a água gelada do que a água quente, né? Então, nisso há uma geração de valor. Mas aí, o que eu queria pontuar aqui também, né? Um outro problema, né, que eu vejo direto aqui nessa discussão no marxismo, né, é pensar de que as sacanagens, né, as sacanagens no modo de produção capitalista, elas estão só lá na produção. Isso que eu falei, do capitalista contrata a força de trabalho e em 4 horas os trabalhadores se pagam e aí as próximas 4 horas ele está trabalhando só para o capitalista. O pessoal acha que a sacanagem está só aí. Não, mas na circulação de mercadorias, nessa atividade, nessa parte da realização do mais valor, é cheio de sacanagens também. Por exemplo, imagina aqui que ele tá lutando para vender as mercadorias a R$2. Imagina uma rede de cinema que muitas vezes vai vender essa mesma água, dessa mesma marca, podem ter comprado até no mesmo lugar, mas vai vender essa água por R$6, R$7. Então veja, o que acontece aqui é o seguinte, ele está tendo que vender algumas vezes, né? Ele não está nem realizando todo o mais valor que está encarnado naquelas garrafas de água, né? Ele pode estar se apropriando só de uma parcela daquilo, enquanto que o cinema, as redes de cinema lá, se apropriam de todo o mais valor que está encarnado naquelas águas que eles estão vendendo e ainda se apropriam de um mais valor adicional, que é o mais valor que ele não está conseguindo realizar lá na venda das águas no semáforo. Então veja, os grandes redes de varejo, redes de cinema, conseguem realizar todo o mais valor que está encarnado nas mercadorias que eles vendem e ainda se apropriar de um mais valor adicional. Vou dar um outro exemplo de sacanagem nessa esfera da realização da distribuição do mais valor que a gente não vê cotidianamente, né? Todos os salários dos servidores públicos são pagos quase todo o valor dos salários, né, dos servidores públicos, eles são pagos, né, o laço deles é no mais valor gerado. Então imagina, então tudo que os servidores públicos estão recebendo, ele vem, né, desse bolo de mais valor que é gerado, que o Estado pega na forma de impostos e aí distribui para os servidores públicos. Todos os servidores públicos se apropriam da mesma quantidade? Não, um juiz se apropria de uma parcela muito maior do que um servidor, um professor lá de escola básica, professor de ensino fundamental.
Então veja, aqui eu estou colocando um monte de sacanagens, né, do modo de produção capitalista que não estão ali diretamente ligadas, né, ao movimento de produção do mais valor. Estão ali na forma com que aquele mais valor vai ser distribuído. Diretamente nessa atividade de realização ou ainda em atividades mais indiretas, né, como que essa divisão do mais valor, como que fica a divisão do mais valor ali entre servidores públicos. Mas veja, não são só os servidores públicos, né, que se apropriam, né, que o lastro do salário deles vem do mais valor. Tem muita atividade ali do comércio, que o lastro vem do mais valor. Atividades profissionais, enfim, consultoria também tem muita coisa que quase todo o grosso da remuneração vem do mais valor. Enfim, nossa gente, esse vídeo ficou aqui muito longo. Eu achei que eu tinha feito um roteiro bem resumido aqui, mas eu não consigo. Eu começo a gravar o vídeo, eu esqueço o meu roteiro e começo a falar de outras coisas. Bom, então na próxima segunda-feira eu vou continuar essa série com os comentários mais relacionados àquela história de capitalismo de Estado. Então, se gostou desse vídeo, dê um like. Se não gostou, pode dar dislike, pode reclamar. Na descrição do vídeo eu sempre deixo, né, o link das redes sociais. Então, se não segue lá a página do Facebook, tem também a gente tem um perfil lá no Instagram, que aí é outra forma de ficar sabendo, né, quando que tá saindo os vídeos. Então, acho que é isso. Um abraço e até a próxima.